Tarde mais uma vez, hoje mais uma vez um novo assunto. Peço àqueles que assistem os vídeos, que deem o seu joinha, que se inscrevam no canal para dar esse apoio nessa jornada de evangelização, de compartilhamento da palavra de Deus, que vocês possam, através das redes sociais, compartilhar, né, trazer também, agregando também novos conhecimentos dentro da palavra de Deus. Hoje o assunto, como eu falei anteriormente, é sobre o rebatismo. Há algumas denominações que praticam essa questão do rebatismo, né? Será que isso é bíblico, né? É certo pela Bíblia eu me rebatizar, né? Falando do batismo verdadeiro, do batismo em nome de Cristo, né? Para a remissão dos pecados, eu devo me rebatizar após ter sido batizado em nome de Jesus? Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje, apresentando através da palavra de Deus. Bem, para entendermos bem o que seria, se é certo ou não a questão do rebatismo, temos primeiro que entender o que é o batismo, o que simboliza o batismo. Lá no começo, quando Jesus começa o ministério, ele vai para ser batizado por João. João, naquele momento, não queria batizar Jesus, mas Jesus disse que deveria se cumprir conforme as Escrituras. Interessante é que Jesus, alguns dizem que Jesus se batizou para nos dar exemplo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Jesus não se batizou para nos dar exemplo. Ele se batizou porque lá no Gênesis dizia que pela entrada do pecado entrou a morte, e todos os homens que nascem de Adão estão sujeitos à morte. Jesus, como filho de Adão, estava sujeito à morte, tanto é que ele era mortal. Se ele não fosse mortal, ele não morreria. Então Jesus se batiza, simbolizando que ele, como filho de Adão, também deveria morrer, né? Ele estava sujeito à morte. Então o símbolo do batismo é o sepultamento, é a morte. Isso nós encontramos lá em Mateus 3, 13 e 16, mostra sobre o batismo de Jesus, né? E em Marcos 10, 38 e 39, é uma passagem que os Tiago e João chegam pedindo para um ficar à direita, outro à esquerda, e ele fala: vocês podem ser batizados com que eu vou ser batizado? Eles disse: podemos. Ele falou: vocês vão ser batizados, falando sobre a morte. Então, o batismo é uma simbologia da morte. Paulo fala: sepultados com ele no batismo. Ou seja, sepultados, mortos com ele no batismo. Então, o batismo é um símbolo de sepultamento, de morte, né? A Bíblia diz que o homem cabe morrer uma só vez. Jesus morreu uma única vez, né? Então, o batismo sendo um símbolo da morte, como posso eu me rebatizar várias vezes, né? Se Cristo morreu uma única vez e eu fui sepultado com ele no batismo, simbolicamente, eu só posso morrer uma vez com Jesus, não mais que isso, né? Isso vamos ver através de alguns versos. Primeiro é o seguinte, lá em Colossenses, em Colossenses 2, versículo 11, fala sobre a questão do batismo como uma representação da antiga circuncisão, né? Olha que interessante. Nele, Colossenses 2, 11 e 12, nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é um símbolo da circuncisão. Quantas vezes um judeu podia ser circuncidado? Mesmo que ele se afastasse e se afastasse da adoração a Deus, passasse um tempo fora, longe do arraial de Israel, morando em outro país, ele sempre ia ser um israelita. Ele sempre ia estar circuncidado. Então, o batismo é um símbolo da circuncisão, a nova circuncisão. Um símbolo da morte, porque a circuncisão
era o despojar da carne, aquela carne que era retirada do prepúcio, a carne fora do corpo, ela se acaba, ela apodrecia e pronto. Era um símbolo do despojar da carne pecaminosa, que agora é feito através do batismo. Então, uma vez que você recebe o batismo, você se despoja da carne simbolicamente, não tem mais como você trazer essa carne de volta. Entenda bem, não confunda isso com a natureza pecaminosa, que ainda não fomos livres dela. Porque se fosse assim, quando você se batizasse, você não pecaria mais. E sempre nesse mundo, enquanto nós não fomos despojados dessa natureza pecaminosa, que vai se realizar, na expiação, que futuramente Jesus vai fazer por nós. Esse é outro assunto que nós vamos mais na frente falar. Mas é o despojar da carne, né? É o símbolo, é uma simbologia, o despojar da carne pecaminosa. Quando você se batiza, você está dizendo, eu vou morrer com Cristo. Quando você morrer, literalmente, se cumpriu o seu batismo. O batismo nada mais é do que uma simbologia, uma profecia, uma simbologia para o dia da sua morte, que quando você morrer, aquela sua carne, como Jesus, quando ele morreu, aquela carne de Jesus ficou ali. A Bíblia diz em Coríntios que Jesus ressuscitou corpo espiritual, e nós também vamos ressuscitar em corpo espiritual. Então o batismo é um símbolo da morte, né? E quantas vezes eram os judeus circuncidados? Uma vez. Quantas vezes eu devo me batizar? Uma única vez. É o símbolo da morte de Cristo poderosamente. Muitas pessoas fazem do batismo um meio de remissão de pecados, ou seja, eu pequei, passei um mês fora da igreja, voltei, vou me rebatizar, né? Como se perdeu o sentido do sacrifício expiatório de Cristo. Na verdade, deixa de cumprir a palavra de João 1,9, 1 João 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na verdade, não é mais eu confessar pecado, é eu me batizar. Então, ficaria o seguinte, eu pequei, no final da semana eu me batizo e pronto, eu volto a zero de pecado. E aí eu começo a semana todinha, no final da outra semana, no final da semana eu me batizo de novo. Então, você vê que não há uma lógica nisso. O rebatismo não é bíblico. Há uma única passagem que algumas igrejas usam para falar do rebatismo, sobre umas pessoas, está lá em Atos, que eles eram discípulos de João e não tinham sido batizados no nome de Jesus. Não é um batismo para remissão de pecados. Não é um batismo que eu estava fora de uma instituição e estou voltando para lá, eu estava no mundo, saí da igreja e voltei para a igreja, ter que me rebatizar. Não, era um batismo de transição. Eles receberam o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, e agora eles precisavam receber o batismo em nome de Jesus, né, para fazerem parte do reino de Cristo. Né? Não era um rebatismo. Né? Por que não era um rebatismo? Porque não era o mesmo batismo, como as igrejas fazem. As igrejas fazem o mesmo batismo. Você saiu de uma instituição, se batizou nela, você passa 2, 4, 5 anos fora, aí um dia você vai voltar, aí você é rebatizado. Né? Falam que o velho homem ressuscitou. Não existe esse negócio de velho homem ressuscitou. Não existe porque enquanto você estiver nesse mundo, você é pecador. O velho homem sempre vai existir em você. Porque se o velho homem não existisse, você não pecaria. Né? Eu sei que alguém pode citar aquelas passagens que Paulo fala sobre o velho homem, mas é uma ilustração, meu amigo. A realidade é bem diferente. A realidade é que você não deixa de ser pecador depois do batismo. Então, o batismo é uma simbologia única, que representa a morte de Cristo. E quantas vezes Jesus morreu? Vamos lá em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 diz o seguinte: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de nos conduzir a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus morreu o quê? Foi sacrificado uma única vez. O batismo representa a morte de Cristo. Ele só morreu uma vez. Hebreus 9:28, também sobre o mesmo assunto. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, uma única vez. Lembra que Colossenses 2:11, sepultados com ele no batismo, com ele morreu uma única vez. Não tem como a velha carne ressuscitar simbolicamente, não.
Pecador você sempre vai ser até Jesus voltar. Né? Aí, o que acontece então sobre essa questão do rebatismo? Olha que interessante, aqui em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. 6, de 4 a 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito de Deus e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas, contudo, apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus. E sabe o que eles fazem com isso, crucificando novamente o Filho de Deus? A sequência, e zombando publicamente dele. Então o rebatismo, meu amigo, você está zombando publicamente da morte de Cristo, porque não existe biblicamente rebatismo para remissão de pecados. O batismo é um símbolo que você entregou sua vida a Cristo. Você entregou sua vida a Cristo, você vai ter altos e baixos, você vai ter momentos de queda, momentos de vitória. Mas quando você pecar, qual é o conselho bíblico? Qual é o conselho bíblico quando eu pecar? Eu vou lá e me rebatizo? Eu pequei 70 vezes 7, eu tenho que rebatizar? Não, a Bíblia diz, você pecou? Tem um advogado no céu. Né? Lá em 1 João 2, temos um advogado no céu. Então eu vou ao meu advogado. 1 João 9, confesso o meu pecado. Né? Não é vá e se rebatize. Né? Então o conselho bíblico não é me rebatizar. O conselho bíblico é confessar os meus pecados a Jesus, pedir perdão para que eu possa ser reconduzido, né, a Ele. Então, irmão, biblicamente não existe. Rebatismo só tira os méritos da cruz. Na verdade é isso que acontece. É isso que é zombar da cruz de Cristo. Porque rebatismo tira os méritos da cruz de Cristo, da confissão dos meus pecados. É confessando os meus pecados que eu sou perdoado. O batismo é um símbolo de que você colocou publicamente sua vida junto com a de Jesus. E nessa vida você vai ter seus altos e baixos, você vai ter quedas, né? Mas nós temos um advogado para nos perdoar. Então não existe essa questão biblicamente de rebatismo para remissão de pecados. Uma vez batizado no sangue de Jesus, e aí você tem que contar com a misericórdia dele, confessando seus pecados, pedindo perdão para que ele perdoe. Quando os discípulos perguntaram, eu devo perdoar 7 vezes? Ele, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dizendo o seguinte, olha, quantas vezes você for a Deus, ele vai lhe perdoar. Né? Porque senão, se o batismo vale mais que o sacrifício de Jesus, não precisamos confessar pecado. É só se rebatizar todo final de semana. Então que Deus possa abençoar, que você possa ter entendido esse contexto e saber que muitas coisas, como eu digo, são tradições de homens para benefício e orgulho e vaidade deles. Deus possa te abençoar. Estaremos nos próximos vídeos aí com um novo assunto, se Deus quiser. Dê um joinha, compartilhe e se tiver algum comentário, pode fazer, que a gente está pronto a ouvir e compartilhar e trocar uma ideia. Amém?